Graça e paz, caríssimos irmãos em Cristo Jesus, paz de Deus. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena oração, porque o assunto a qual eu vou tratar aqui será a respeito um pouco da minha vida dentro da congregação e a respeito de alguns acontecimentos que já me chamaram de mentiroso, de falso profeta, de enganador. Mas Deus sabe que eu estou falando a verdade, irmãos. E muitos vão ter uma grande surpresa naquele dia. Infelizmente, acredite se você quiser. Mas antes disso, vou orar a Deus. Eterno e poderoso Deus, Deus da verdade, glória ao teu nome. Deus da justiça, Deus da santidade e do poder. Deus que conhece o íntimo do coração humano. Deus que sabe a minha intenção e conhece eu por dentro e por fora. Permita que este vídeo, Senhor, seja bem esclarecedor. Perdoa os meus pecados e abençoa todos os inscritos do canal. Inclusive, Senhor, aqueles que ainda não encontraram esse canal, porque o meu canal injustamente foi derrubado, porque essa casta de demônios, Senhor, não quer que a verdade seja manifesta. Mas mesmo que as pedras se calarem, mesmo que os homens se calarem, as pedras clamarão, porque Tu és Deus e a Tua palavra não pode ser malograda, Senhor. Seja bendito o Teu nome pelo século dos séculos, ó Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, foi uma oração rápida, mas eu quero passar um assunto aqui que eu tinha marcado aqui, irmãos, que nós, irmãos, devemos meditar nisso. Tinha deixado aqui numa parte que eu queria passar para os irmãos. Nós não somos capazes de nada se Deus não for conosco, irmão. Nós não temos condições de nada, nem mesmo de nos salvar, se não for a fé salvadora de Jesus, em Cristo Jesus. Porém, irmãos, muitos acham capazes pelas suas obras e atitudes. Mas eu quero vos dizer que quem quer ser salvo por obras está forçando a porta do céu. Porque a única obra salvadora e redentora é a de Cristo Jesus. Irmãos, o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, eu quero dizer o percurso que eu tive. Não vou detalhar toda a minha vida aqui, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu não devo satisfação a ninguém. Mas esse vídeo eu senti de fazer, contando um pouco de uma história de um menino, quando tinha 9 anos de idade, foi abandonado pela sua mãe e teve que ficar cuidando da sua irmãzinha, de 6 anos de idade. E meu pai trabalhava fora, irmãos. Eu que tinha que cuidar da minha irmã. Já desde criança, passando sofrimentos e lutas, até que chegou o tempo, irmãos, aos meus 10, 11 anos de idade, me despertei para a leitura das coisas de Deus. Se bem que desde 4 anos de idade, dizia minha mãe, antes de se separar do meu pai, que eu vivia com a Bíblia na minha mão. Isso não é para me exaltar, porque toda a glória pertence a Deus, irmãos. Pois ela foi embora, fiquei 9 anos sem vê-la, não sabia se ela existia ou não, até que logo em seguida, irmãos, passaram-se os anos e eu conheci uma denominação evangélica, que era a Igreja Evangélica O Brasil para Cristo. E ali, irmãos, eu comecei a frequentar, me senti bem. E em Jesus Cristo, quero deixar claro, irmãos, eu não crio em placa de igreja, nunca crio em placa de igreja, como meu único, suficiente e pessoal Salvador. Passei por um discipulado, fui batizado nas águas por imersão e comecei ali uma carreira, irmão.
não perdia as reuniões de domingo, que era para ensino das crianças. Eu era um menino, tinha 12 anos. Embora meu pai, né, que a minha mãe eu não sabia onde estava, ele não gostava muito porque ele é de origem portuguesa e ele tinha sua tradição, mas ele também não me impedia. Eu não estava indo para lugares ruins, estava indo para uma igreja. Não posso negar que ali também não tem os defeitos, porque todo lugar tem defeito, mas também aprendi muita coisa ali. Chegou um tempo da minha vida, já que estava com os meus de 12 para 13 anos, eu estava na sala de aula, irmãos, e fui convidado por um jovem para conhecer o seu irmão, que também era crente. Eu sempre, desde menino, gostei de fazer visita, irmão. Eu fui até a casa daquele jovem. Quando eu cheguei lá, era um irmão da Congregação Cristã no Brasil. Entrei, falei que era crente, pensei que eu ia ser recebido assim, de uma maneira mais amistosa. Ele foi muito carinhoso, claro, muito amoroso, mas as primeiras palavras que ele falaram é que eu não estava no lugar certo, que eu estava numa seita, e que se eu ficasse ali eu ia perder a minha alma. Eu, como uma criança, logo entrei em desespero e fiquei preocupado, mas ali fala de Jesus Cristo. Eu falei, mas não interessa ali, não uso véu, não saúda com ósculo. E começou a mostrar para mim nas escrituras, e eu não tinha conhecimento quase algum, irmãos, porque apenas estava numa escolinha dominical, e meus pais também não eram crentes. Minha mãe tinha ido embora, meu pai já tinha arrumado outra pessoa que, infelizmente, no começo foi uma boa pessoa, mas depois houve lá suas... Talvez ela tivesse razão. Eu não estou aqui falando de uma pessoa que já faleceu, então eu quero deixar isso de lado. Mas eu sempre a respeitei, tratei bem, e não tenho nada contra essa pessoa, nem contra a sua família. Muito pelo contrário, eu tenho amor por todos eles. Mas sabe como é criança, irmão? Criança, às vezes, faz arte, e eu não era uma pessoa diferente das outras crianças. Então, às vezes, ela tinha que chamar a atenção, e eu, na minha simplicidade, ficava triste porque ela não era minha mãe, mas eu estava errado, tinha que ser chamado a atenção, não é? Mas logo com 13 anos, irmãos, eu comecei a frequentar a casa daquele irmão da congregação. Ele começou a falar para mim que eu precisava me batizar de novo. E ele foi me incitando aquilo, e eu fiquei com medo de realmente eu estar errado. E então fui até a congregação do Brás, aonde ali eu me batizei, não por causa da placa da igreja ou da doutrina, é porque eu cria em Jesus Cristo, eu queria fazer o melhor para Ele. Logo me batizando, irmãos, logo não demorou muito tempo, quando estava já mais jovem, eu pude novamente ver a minha mãe quase depois de 9 anos, aonde ela me encontrou secretamente e pediu perdão. Eu, como crente, a perdoei, e também perdoei o que ela nos abandonou daquela maneira. Enfim, evangelizei a minha mãe, ela se batizou. Hoje não está mais aqui. Eu amo a minha mãe, como também amo meu pai, que para mim ele foi um herói, porque criou nós praticamente sozinho e nos permitiu que estudássemos. Eu até que não tive tanto estudo, irmãos, porque chegou um momento que meu pai se acidentou e eu precisava trabalhar para ajudar a casa. Chegou um momento também em que eu congregava, eu não perdia cultos. Era todo culto, eu estava lá, irmão. Não vou dizer que não aprendi coisas boas e que não escutava o evangelho, porque naquele tempo, quero dizer para vocês que eu escutava o evangelho, sim. Então quero deixar claro aqui para os irmãos desta instituição que eu não estou aqui denegrindo a imagem da instituição, porque a instituição, irmãos, ela é composta por pessoas, e uma geração vai e outra geração vem. E um sistema também é composto por homens.
E um vai e o outro vem. E o tempo foi se passando, eu me mudei para Florianópolis e ali comecei, fui gerente de uma padaria, já era jovem. Logo conheci a minha esposa, que é a qual eu tenho até hoje. Isso já vai quase... Eu casei com 18 anos, para os irmãos terem uma ideia. E hoje eu tenho 60 anos, eu e minha esposa. Houve momentos de turbulência, mas a maioria das vezes a nossa vida sempre foi de paz e de harmonia. Eu exerci um ministério, comecei a ajudar como auxiliar de salmo, auxiliar de cooperador, numa salinha de madeira. E ali comecei a exercer o dom que Deus me deu, mas sempre pesquisando nas Escrituras, sempre orando, jejuando. Eu já manifestava os dons das linguagens celestiais. E Deus, irmãos, chegou um momento que me permitiu que eu fosse cooperador de jovens com 22 anos de idade. E ali então eu comecei a ver coisas que começou a me trazer tristeza, como brigas, irmãos, brigas a qual eu nunca pensava que existia no meio do povo. Brigas pelo poder, pelo ministério, pela posição. Isso foi me escandalizando. E eu comecei a perceber que aquilo não era aquilo que eu tinha conhecido. O tempo foi se passando, eu passei por cooperador. Aí então a guerra se levantou mesmo contra mim, porque eu fiquei 12 anos atendendo como de jovens e menores, depois um bom tempo como cooperador. E ali eu passei muita prova, irmãos, perseguição do ministério. Eu não estou aqui falando do ministério total, porque existem pessoas na minha cidade, anciães de idade já, que eu respeito ele, sua família, é um senhor de idade, tenho um grande carinho por ele, pela sua saudosa esposa. Então não posso aqui generalizar, porque eles nunca me fizeram mal algum. Pelo contrário, esse irmão sempre me ajudou. Mas existiam outros que eu pensavam que eram amigos e eram falsos, enganadores, presunçosos, gananciosos, avarentos, cheios de prepotência e de orgulho. Chegou até a desejar a morte do nosso irmão mais velho daquela cidade, para que pudesse ficar no lugar dele. Isso que eu estou falando, irmãos, é verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu falei até com o nosso irmão mais velhinho, mas ele nem ligou porque ele sabia já com quem ele estava lidando. E eu comecei a pensar, meu Deus, onde que eu estou? Uma igreja cristã não pode agir desse jeito. Mas eu sempre tive desejo, irmãos, de pregar a palavra, de viajar, de cantar hinos. Eu agradeço a Deus que eu tirava um dia na minha semana, eu trabalhava autônomo, eu vendia... Primeiro trabalhei com uma empresa que vendia madeira. E Deus me abençoou muito com aquela empresa, onde eu pude comprar uma casa, paguei, irmãos, a casa, e não fiquei devendo nada para ninguém. Saí de um barraquinho, morava num barraquinho no fundo de uma igreja. Esse barraquinho, irmãos, era de uma pessoa muito querida, que eu tenho um amor por eles até hoje. E eu estava vendendo roupa naquela época, quando passei naquela rua, ali tinha um terreno da igreja vazio, e no fundo um barraquinho. E naquele barraquinho tinha um irmão e a sua esposa, e foi-lhe cedido aquele terreno para ele cuidar do terreno para não haver invasão. Eu fui até a casa dele vender, irmãos, algumas coisas que eu tinha. Naquela época ainda não vendia madeira. Estou voltando um pouco atrás. E perguntei se ele sabia onde tinha uma casa para alugar, porque eu estava trabalhando em um supermercado, mas havia tido algum desencontro e eu precisei sair devido a uma enfermidade que já desde aquela época me atacou meu organismo, que está até hoje. E eu comecei a parar mais no hospital do que na empresa. Então tive que sair.
para não prejudicar a empresa. Não é que me mandaram embora, não, eu tive que sair. Certo é que, eu não quero aqui dizer nomes, porque eu amo também essa família, que foi dessa empresa, tem um carinho, um amor muito grande, isso já passou, não tem nada a ver, irmão. Isso é só para contar para vocês o que aconteceu na minha vida para chegar aonde eu estou. Estou aqui também diminuindo muita coisa para chegar na congregação. Certo é que quando eu mudei para Florianópolis, então depois que saí do mercado, fui vender roupas. Mas eu não vendia só em casas de crente. Uma que irmão, eu era uma pessoa que para eles eu era um João ninguém. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada. Eu tinha minha roupa do corpo e a minha esposa e 2 filhinhos já pequenininhos. Muitas das vezes nós saíamos a pé, íamos congregar longe, eu levava o meu filho nas costas, chegava em casa cansado já de madrugada. Eu agradeço a Deus que em todo momento nunca Deus me deixou só e nem desamparado. Mas naquele dia, naquela casa, irmãos, eu fui vender uma roupa e perguntei para aquele irmão, não sabe onde tem uma casa para alugar, porque eu tinha que desocupar onde eu morava, irmão, dentro de poucos dias. Ele falou, eu não sei, mas essa casa aqui serve para você? Era um barraquinho bem simples, irmão. Eu peguei e falei assim, serve, irmão, mas o irmão mora aqui. Ele falou, não, eu vou, isso aqui é esse terreno da igreja, eu vou sair desse barraco, eu vou destruir essas madeiras são minhas, eu vou tirar as madeiras para fazer um galpãozinho de madeira para guardar as ferramentas do meu trabalho. Um irmão muito amoroso, até hoje eu respeito a sua família, sua esposa, seus irmãos, os irmãos da sua esposa, inclusive tem um irmão dela que é muito meu amigo, sofreu muito, 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 muito. Tem um outro irmão também que sofreu muito, mas um deles passou muita prova na parte musical. É um irmão que eu tenho um grande carinho e estima. Não importa o que falam dele, para mim pouco me importa, importa que eu gosto dele. Não sei se ele gosta de mim. Porém, eu creio que sim, porque é uma pessoa de bom coração. Amo seus filhos, sua família, sua saudosa esposa. Caríssimos irmãos, e Deus preparou, então, que fui morar naquela casa. Aquele irmão, ele me vendeu aquela casa para não tirar as madeiras, ele fez um preço razoável. Mas o preço razoável que ele fez, irmãos, era justamente o preço que eu tinha para fazer a compra dos materiais para poder girar o meu capital. Mas eu não podia ficar na rua, então comprei aquela casinha. E assim que estava fechado o preço, um daqueles irmãos que hoje é ancião, quando soube que eu havia comprado aquela casa, que eu ia comprar, ele foi lá na mesma casa e ofereceu 3 vezes mais pela casa para que eu não morasse na casa. E o irmão contou para mim, fiquei muito triste, porque aquele irmão tinha casa, tinha carro, tinha ministério. Por que fazer isso comigo, um pobre? Eu me lembro que um dia eu fui na reunião, tinha que passar por uma reunião, e eu fui até numa reunião para falar isso, porque eu ia morar no terreno da igreja. Eu estava sem dinheiro. Eu falei, Senhor, como é que eu vou voltar para casa depois? Estou indo de a pé. Se pelo menos tu preparasse um dinheiro para mim. Quando eu olhei no chão, irmãos, naquela época, R$50 era muita coisa. Eu encontrei uma nota de R$50 no chão, na hora. Coloquei no bolso e Deus alegrou meu coração. Passei por aquela reunião, foi aprovado e eu fui morar naquela casa. Logo em seguida, começaram a construir a igreja na frente da casa. Uma igreja de madeira. E ali tinha um cooperador, que era esse irmão que queria comprar a casa, não é? Eu nunca tive raiva dele, nem mágoa, nem nada, não tem até hoje. Senão não entraria no céu. Mas o que eu estou falando é verdade. Aquele irmão, muitas das vezes, me colocou em situações difíceis espirituais. Colocou sim, porque eu fiquei sabendo por outros que ele levava o meu nome
Ele vinha na minha casa orar, depois ia para Itajaí, falava que eu era profeta, enfim. Certo que eu também não entendia as coisas. Estava começando a examinar as escrituras. O tempo foi passando, aquele irmão foi para ancião. Eu fui para cooperador daquela igreja. Passou mais um tempo, vou resumir bastante para não cansar vocês. Eu também fui para ancião. Aí a prova dobrou, irmão. O ciúme aumentou. E começou então a perseguição. Eu vou pular bastante coisa aqui. Deus preparava que eu atendia o presídio. Florianópolis, era o único irmão em Florianópolis que atendia o presídio. Depois entrou o nosso caríssimo irmão Aires, que era um irmão mais antigo. Eu pensei, ele vai me pôr para trás agora, né? Muito pelo contrário, o irmão Aires era uma pessoa diferente. O irmão Aires era uma pessoa humilde e ele trabalhava em conjunto. Eu senti muita comunhão com ele, porque tudo que ele fazia, irmão, nós fazíamos em conjunto. Ninguém ficava sem conversar um com o outro. Pouco tempo que convivemos, eu vi naquele irmão uma sinceridade muito grande e uma diferença também dos outros que eu conhecia. Hoje também não está no ministério. Espero que Deus prepare uma colocação para ele, porque ele merece. Não me importa o que falaram dele, eu não quero nem saber, irmão, porque falaram de mim também muitas coisas e falam até hoje. Certo é, irmãos, que um dia eu estava na congregação do Brás, senti uma dor muito forte, fui levado até o ambulatório e quando chegou lá, irmãos, foi constatado que eu estava com um problema muito sério. O médico era de uma determinada nacionalidade e perguntou se eu viajava. Eu falei que ia para Israel. Ele começou a falar mal do povo de Israel e eu não gostei. Eu não gosto que fale mal do povo de Israel. É como se falasse, fale mal da minha mãe, mas não fale mal do povo de Israel. Porque se falar mal do povo de Israel, para mim, irmão, é a mesma coisa que me dar uma facada. Porque eu sei muito bem das minhas raízes. Embora não possa prová-las, mas eu sei. Por isso que quando vejo mentiras nessas reportagens compradas, midiáticas, difamando o povo de Israel, eu fico até indignado. Eu sei que isso nenhum judeu vai escutar, ninguém vai ligar para mim por causa disso, mas eu estou falando da verdade. Então, irmãos, as coisas, a partir daquele momento, começaram a piorar na minha vida. Aquele irmão começou a falar, eu pedi para ele ficasse em silêncio, que eu estava ali para tratar e não para discutir. Eu não sou antissemita, eu sou contra toda a xenofobia, contra todo o antissemitismo. Já basta o que esse povo sofreu. Então, irmãos, eu saí dali enfermo, mas ele não me orientou como tomar aquele remédio. Eu comecei a tomar aquele remédio e cortei ele deliberadamente. E era um remédio que se cortasse deliberadamente, poderia surtar. Foi o que aconteceu comigo, eu surtei. Comecei a falar e fazer coisas que são, assim, não tem explicação. E eu não devo explicação a dar para ninguém. Eu sei que muitos me julgam pecador, me julgam isso, me julgam aquilo, mas não sabem o que eu passei. A ponto de eu ir num psiquiatra, ele me dar um laudo médico dizendo que eu não podia assinar nenhum documento e nem tomar nenhuma atitude, e pedir o afastamento do meu ministério. Foi o que aconteceu. Logo em seguida, irmãos, chegou um irmão na minha casa com uma carta de renúncia, dizendo que eu era réu confesso de um pecado. Eu não fiz aquela carta, mas fiz uma outra carta. Eu fiz uma carta, eu não me lembro muito bem o que eu escrevi, porque a minha mente, naquele tempo, não estava boa mesmo, irmão. A ponto de eu ficar 3 meses fechado dentro de um quarto escuro, e ao invés, eu que fazia visita para toda a Irmandade, todos os irmãos. Segunda-feira, irmãos, como eu trabalhava naquela época já com venda de madeira, e segunda-feira a carga chegava na terça, segunda-feira eu tirava o dia inteiro
Saía às 8 e pouco da manhã, eu já tinha um carrinho velho. E saía para levar cestas básicas, porque a minha casa sempre tinha cesta básica, irmão. Eu era pobre, mas todos, não sei o que acontecia, que havia uma multiplicação dentro da minha casa, a ponto de chegar a 5, 6, 7, 10, 20 cestas. E eu pegava aquela cesta, pegava uma para mim, e o resto eu ia distribuindo para o povo, onde Deus mandava. Isso eu fazia periodicamente, para a glória de Deus. Batismos, vários batismos, no presídio também vários batismos, casa de recuperação, vários batismos, a ponto, irmãos, que começou a causar ciúmes também em alguns corações, eu sei. Não no mais velho da minha cidade, não, irmãos. Jamais eu vou culpá-lo. Quero deixar bem claro isso aqui. E nem a nenhum diácono também não vou culpá-los. Mas partia de uma pessoa que até hoje, eu digo para vocês, eu tenho carinho por ele, não tenho nada contra essa pessoa, mas essa pessoa ficou realmente, para mim, essa pessoa demonstrou exemplos que não eram exemplos dignos, como disse o irmão lá dos Estados Unidos, que tem que ser irrepreensível. Eu não vi nada de irrepreensível naquele irmão. Deus que o julgue, porque eu não sou juiz. Chegou um momento que eu estava nesse impasse, nessa luta, preso dentro de um quarto, 3 meses, sem quase me alimentar. Começaram a surgir comentários ao meu respeito, que eu tinha pecado aqui, que eu tinha pecado lá. Chegaram até a dizer que eu estava morando em São Paulo, em Higienópolis. Eu estava no mesmo lugar, dentro da minha casa, com as portas fechadas. Mas o que aconteceu por causa disso? O que aconteceu por causa disso, irmão, é algo que só Deus e eu que sei. Eu não devo satisfação a ninguém. Porque, na verdade, nem eu mesmo não sei direito. Porque a minha mente estava desfocada, eu estava totalmente desequilibrado, com uma coisa diferente dentro de mim, um espírito maligno. Eu posso dizer que foi isso. Foi um espírito contrário. Porque ninguém está sujeito de ser cego por um espírito. Certo é, irmãos, que eu estava ali temendo sair fora de casa, temendo ouvir barulhos, para mim era uma coisa difícil. Tinha sonhos toda noite. Chegou uma noite que eu pensei em tirar a minha própria vida, mas Deus me deu força e eu não fiz aquilo. E eu recebia mensagens de pessoas que chamavam de adúltero, outros chamavam de que eu era pior que Davi, outros que pecou, outros me chamavam de tantas coisas, e coisas que eu nem me lembro mais, porque a minha mente, graças a Deus, apagou esses males. Os tempos foram passando, chegaram 2 jovens, quando eu estava já quase sem me alimentar nada, porque não entrava nada no meu estômago, minha esposa tinha que trabalhar, eu também, nessa época, já trabalhava também numa empresa, comecei no I+. Certo é, irmãos, que chegaram 2 jovens, falaram com a minha esposa, elas trabalhavam com um produto natural, e todos ao meio-dia elas chegavam no portão da minha casa e levavam uma caneca daquele produto natural para mim poder me alimentar com aquilo, porque é a única coisa que eu conseguia me alimentar. Foi as 2 jovens que me visitaram, as primeiras. Claro, minha esposa estava ali também. Se não tivesse, já ia ser uma outra falaceira. Certo é, irmãos, que o tempo passou, né? Eu fui melhorando, passei por um psiquiatra, fui medicado, fui examinado, foi constatado que eu estava com problema psicossomático, mas que tinha retorno. Comecei a tomar remédios terríveis e depender deles. Hoje, graças a Deus, já diminuiu praticamente 50%. E já estou com as minhas faculdades mentais normais. Ainda tenho um pouco de depressão. Mas, irmãos, vi muitas coisas dentro da reunião dos ministérios que me horrorizou, isso tudo acarretou sobre mim uma dor muito grande, porque você chegar numa reunião e ver uma pessoa falsificar uma ficha para apresentar alguém
que supostamente era seu parente. Eu não sabia, eu assinei a ficha, porque eu não vi o nome completo, não estava completo, estava um nome e faltava a parte do nome. Eu pensei que era outra pessoa, que era em outra região. Eu perguntei, quem é esse irmão? Esse irmão é um irmão, acho que não conhece, é de outra região, mas é um caro servo de Deus. Eu acreditei no irmão, afinal o irmão era um ancião. Eu pensava que ancião era tudo anjo, irmão. Um engano fatal do povo. Quando eu entrei pela primeira vez numa reunião, eu pensava que o anjo de Deus descia, que a presença de Deus descia, falava o nome. Não era nada disso, irmão. Já se tratava o nome antes, muitas das vezes até nome de parentes, etc. Eu vi muita sujeira, muito embrulho, muita coisa errada, irmãos, dentro do ministério. Em reuniões onde se pegava um dinheiro de um lado, passava para outro e dizia assim, olha, não pode falar para a igreja porque senão eles não dão mais coleta. Depois nós repomos. Eu não estou falando da administração da minha cidade, porque eu não posso falar mal de nenhum membro da administração da minha cidade. Por quê? Eles eram pessoas honestas, e são até hoje. Pessoas que cuidavam do patrimônio, pessoas que cuidavam direitinho daquilo que tinha que ser cuidado. Mas o problema não era eles. O problema era um determinado ancião que vivia se metendo no lugar onde não devia. Ele se metia em tudo. Irmãos, eu cheguei a um momento que eu já não aguentava mais, onde eu fiquei enfermo. Depois eu mesmo fiz uma carta de renúncia. E o que eu me lembro que eu escrevi na carta é que eu não servia mais para ser ancião da congregação cristã no Brasil. Só isso. O que eu me lembro. Depois eu pedi para o meu filho ir atrás solicitar essa carta, mas não deram a carta para ele. Até hoje eu ainda tenho a carteirinha de ancião, e se eles me pedirem a carteirinha, eu vou pedir a carta de renúncia. Porque não tem prova nenhuma contra mim, irmãos. Nada. Eles não têm como provar nada. Nem em reunião nenhuma eu não fui. Uma coisa é certa, eu não quero, mas nem que me pagassem ouro pesado na balança. Eu não quero voltar mais para essa instituição. Hoje, essa instituição está envolvida com coisas diabólicas, satânicas. Essa instituição hoje, ela já faz parte do governo do anticristo. Você pode até não acreditar. Muitos que estão aí dentro inocentes, mas outros sabem o que eu estou falando. E vocês que sabem o que eu estou falando, vocês vão dar conta diante de Deus das almas que se perderem. Vocês vão dar conta diante de Deus de todos aqueles que tiraram a sua própria existência. Não vou falar aqui direto que é, porque o YouTube pode derrubar o meu canal. Vocês vão dar conta de famílias destruídas por palavras que vocês pregaram. Ah, mas você também pregou. Sim, graças a Deus. Mas me mostra para mim qual foi a palavra que Deus permitiu que eu pregasse e que não se cumprisse. Eu quero que alguém prove isso. Quero que alguém prove, algum irmão que eu sentei, que prove que eu sentei alguém. Eu nunca sentei ninguém, porque eu não sou dono de alma de ninguém para sentar ninguém. Pelo contrário, mandavam eu sentar, eu ia lá e tentava ajudar. É mentira ou não é? É verdade, irmão? Será que tem alguém com coragem de falar aí ao contrário? Ah, mas você fez isso, você fez aquilo, você cometeu aquilo. Isso não é da sua alçada. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu fiz quando estava doente que nem eu não sei. E tem coisas que eu dobrei meu joelho diante de Deus e conversei com o Eterno. Eu me lembro até uma vez, irmãos, que eu estava no meu quarto, sozinho, no escuro, e acordei de madrugada chorando, irmãos. Porque eu me lembrava que eu fazia as coisas com carinho, com amor, não era de qualquer jeito, não. Eu atendia o necessitado, eu não era diácono, mas eu fazia esse trabalho, eu e minha esposa. Eu lembro uma vez que eu levantei, estava muito mal. Minha cabeça parecia um explosivo, irmão. Eu pensei que eu ia morrer.
De repente eu senti um arrebatamento de espírito. Eu não sei explicar para os irmãos. Vocês não são obrigados a crer. Eu sei que calvinistas às vezes não creem nessas coisas. Mas, ou você crendo ou não crendo, para mim pouco me importa. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu estudei teologia. Eu sei muito bem que tem coisas que muitos não concordam. Mas eu, irmão, a teologia para mim apenas é algo que me inspira em algumas coisas. Eu não sigo nenhum tipo de teologia. A minha teologia é a que está na Bíblia. Não sou contra a estudar. Eu até digo para vocês que tem que estudar mesmo. Se puder fazer um curso de teologia, faça. É muito importante. Mas eu não me baseio em determinadas teologias, porque tem muitas. Me baseio naquilo que está relacionado às Escrituras Sagradas. Se não estiver, eu não me baseio. Então, irmãos, como eu estava dizendo para vocês, estava na minha casa e, de repente, irmãos, eu pensando, Deus não está mais na minha vida, eu vou para o inferno, perdi minha alma, pelo que estão falando aí, agora nem no ministério eu não estou, arrancaram tudo as minhas divisas. Eu estava falando daquilo sem saber o que eu estava falando, irmão, minha mente estava turbada. Vocês podem pensar, você teve uma crise psicótica. Não foi, irmão. Eu tive uma visão de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando eu vi uma labareda de fogo em meu redor. Santo é o Senhor. Você não precisa acreditar nisso, irmão. E aquela labareda de fogo me cercou, irmão, dentro do meu quarto. E eu pude ver um homem vestido de branco. Eu não conseguia encará-lo. Não vi o seu rosto. Estou tentando não me emocionar aqui. Ele disse assim para mim, por que choras? Eu falei, porque tiraram as divisas que eu tinha para trabalhar na obra do meu Senhor. Aquele homem falou para mim, quem disse para você? A divisa que Deus dá, ninguém tira. Olha para o teu braço. Quando eu olhei assim, irmão, eu vi 3 divisas. 3 divisas. Não que eu fosse vaidoso, irmão. Eu nunca me exaltei por causa de ministério. Quando eu vi aquilo, aquele varão falou comigo, continue servindo a Deus, que o Senhor é contigo, e desapareceu. Eu levantei chorando, dobrei meu joelho e agradeci a Deus. A minha vida começou a melhorar, minha mente começou a voltar. E eu pensando que eu ia conversar com o ancião agora com a mente sadia, quem sabe, pelo menos eu testemunhar, até eles verem realmente como é que eu estava. Mas o ancião disse assim para mim, nós não vamos tratar mais o seu caso. O que está feito, está feito. Eu falei, mas o meu caso foi mais uma enfermidade também que eu passei. Ele disse, a enfermidade é com o médico. Mas mesmo que você provasse, tudo que você provar, não vai adiantar nada. Nós não vamos botar você mais no ministério, não vamos dar liberdade de nada. Eu falei, por quê, irmão? Porque você congregou no Ministério Jandira, e nós temos uma circular que aquele que congregar no Ministério Jandira não pode mais exercer ministério. Tá bom, irmão. Desliguei o telefone. E depois de muito tempo vi lá o nosso irmão, não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus. Nem o conheço assim de vista. Então quer dizer, claro, que eu não estou falando mal dele. Muito pelo contrário, para mim é um senhor já de idade, que trabalha, tem a sua vida particular. Deus que o abençoe. Mas ele foi um dos irmãos que ligou para mim para ver se eu estava bem, mesmo sem me conhecer. O senhor Davi Trevisan, ou melhor, perdoe, Samuel Trevisan, que eu tenho respeito por essa pessoa como cidadão, porque não me fez mal algum. Mas, irmãos, aqueles que eu pensava que eram meus amigos, nenhum foi na minha casa. Quando eu telefonava para conversar, eles procuravam o mais rápido possível desligar o telefone na minha cara. Uma vez um chegou numa igreja e me difamou diante do público. Eu já estava melhor e eu subi. E uma irmã que havia saído da igreja, irmãos, uma irmã que estava na igreja, ouviu ele falar aquilo, pegou a sua bolsa e saiu, nervosa. E ligou para minha casa dizendo, fulano falou isso de você. Quando ele falou isso?
falou lá no púlpito, abertamente. Eu peguei o telefone, no outro dia liguei para ele, ele teve a infelicidade de atender o meu telefone, porque ele ouviu o que ele não queria. Eu disse para ele, você tem um dia para voltar na mesma igreja e desfazer tudo o que você fez. Porque se você não desfizer, eu vou puxar toda a sua ficha de tudo que eu sei e você vai sentar. Ele, não, por favor, pode deixar que amanhã eu estou indo lá. Eu falei, eu vou aguardar. Quando foi no outro dia, ele voltou na igreja e desfez de tudo aquilo que ele falou. Então, eu fiquei em paz. Quando cheguei aqui em Portugal, irmãos, vim sozinho, vim sem dinheiro, desci no porto, não sabia, irmãos, desci no porto. Estou resumindo bastante. Vim sozinho, minha esposa ficou para vir depois. Eu vim com intenções diversas na minha mente. Não sabia, estava confuso. Dinheiro muito pouco. Eu pensei que eu ia chegar aqui como cidadão português, embora ainda não tinha minha documentação toda legalizada, mas já tinha o meu registro de nascimento. Que eu já ia chegar, já ia conseguir tudo com facilidade. Mas quando eu entrei, irmãos, eu fiquei perdido, estava no porto, não sabia para onde que eu ia, para a casa de irmão. Eu não podia ir, porque eles não iam me receber, logicamente, porque eu não tinha pegado carta, não tinha pegado nada. E eu parado ali em comunhão com Deus, falei, Senhor, envia um anjo para falar comigo. Daqui a pouco eu vejo um homem, um senhor já de idade, que mora em Paris, e ele veio descendo, irmãos, aquela passarela, ou melhor, aquela, eu não sei como é que chama aqui, lá no Brasil chama passarela. Aquela passarela, ele vinha atravessando por cima e passou do meu lado, e quando olhou para mim, ele parou, olhou para mim, e paz do Senhor, irmão. Eu falei, paz do Senhor, irmão. Ele chegou perto de mim, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ah, está vindo para cá? Começou a conversar comigo, eu falei, eu vim aqui, inclusive, já que o senhor mora aqui, ele falou, não. Ele falou, não, eu moro na França, estou aqui tratando um assunto de um carro. Eu disse a ele, o senhor poderia informar se aqui há algum lugar, uma hostel barata para me passar uma noite, senão eu não vou ter onde passar. Ele falou, olha meu filho, aqui é muito caro, você tem que ir para Lisboa. Irmãos, naquele momento ele pegou minha mão para me saudar e ele manifestou uma linguagem e Deus tomou a boca dele e disse, vai para Lisboa, que lá Deus tem preparado um lugar para você ficar. E saiu chorando, e eu também. Eu não sabia como ir para Lisboa, mas me informando, peguei um metro, que chama metro, depois peguei um comboio, que é o trem. E parei, irmãos, quando estava no meio do caminho, eu falei, meu Deus, eu vou para Lisboa, a capital, eu não conheço ninguém, não sei onde ficar, vou ficar na rua. Eu estava preparado para qualquer coisa, irmão, porque eu já fui preparado para isso desde criança. Tudo bem, sem um pouquinho, para muitos seria uma loucura. Eu deveria estar só com 200 euros por aí. Quando eu cheguei em Lisboa, antes de chegar eu comecei a me lembrar onde é que eu vou ficar. Aí me lembrei de um grande amigo mesmo. Considero ele é de cor negra, mas eu chamo ele de meu irmão até da carne, porque eu tenho um grande carisma, uma grande amizade por ele. A minha esposa conhece a esposa dele há muitos anos e nós ficamos muito felizes, né, por ter eles como nossos amigos. Ele não tem nada a ver com nada de igreja, com nada do que eu estou falando. Estou apenas comentando para que os irmãos entendam o que Deus fez comigo. De dentro do comboio, do trem, eu tinha Wi-Fi, eu consegui me conectar com a minha esposa e perguntei para ela se ela tinha o telefone daquele irmão, que é o meu amigo, que morava no Brasil, inclusive. Mas ele vinha sempre para Portugal, para Lisboa, e ele deveria saber algum lugar barato para me passar a noite. Ela me passou o telefone dele, e quando eu acionei, ele estava online. Quando eu olhei, irmãos, glória ao nome do Senhor, eu liguei para ele e disse para ele, irmão, paz de Deus, como vai? Ele ficou todo contente. Ô, meu irmão, onde é que você está? Eu falei, você nem adivinha, eu estou num lugar frio e você está num lugar quente.
Eu cheguei aqui no inverno mesmo. Ele falou para mim, não, você está enganado, eu também estou num lugar frio. Eu falei, onde é que você está? Ele falou, estou em Lisboa. Eu falei, não me diz que você está em Lisboa, eu falei para ele. Ele falou, estou, por quê? É porque eu estou chegando agora na Estação Oriente de Lisboa. Ele, o quê? Irmão, eu estou perto da Estação Oriente. Você vai ficar onde? Eu falei, não sei. Então você já sabe agora, você espera perto de uma banca de jornal, está chegando o comboio, eu falei, daqui uns 10 minutos ele encosta. Então é o seguinte, espera perto de uma banca de jornal que tem do lado de fora, e eu vou te receber, e você vai ficar numa casa que eu uso para trabalho aqui. Então uma pessoa que não tinha onde ficar, Deus preparou de eu ficar na casa de um advogado, um conforto muito grande. Irmãos, e esse irmão me tratou como se fosse um filho, como um irmão mesmo. Eu devo muito respeito a esse irmão, e a generosidade e bondade. Porque ele nunca me desprezou. Ao contrário, ele mesmo falou comigo que o que fizeram foi uma injustiça e que eu deveria ir na justiça. Mas eu não quis, porque eu não quis prejudicar os irmãos, nem prejudicar os necessitados, porque quem paga isso tudo eu sabia quem era. Era da coleta da obra da piedade para atender os pobres, eles pagam as suas, quando fazem coisa errada e são processados, é dali que eles tiram o dinheiro. E eu não queria tirar dinheiro que fosse atender a necessidade de pobre. Eu prefiro ficar em paz. Meu nome ficou sujo, mas a graça de Deus, que é Jesus Cristo, ninguém suja. Deus começou a mostrar sinais na minha vida. Tinha que ficar um pouco de tempo na casa daquele irmão, porque aquele irmão ia receber pessoas do país, do Brasil, para tratar alguns assuntos referentes ao trabalho, e ali não teria espaço para mim ficar. Aí ligando para uma pessoa conhecida, de uma amiga da minha esposa, que morava aqui em Portugal, ela orientou uma denominação da Assembleia de Deus, onde é um pastor angolano, muito querido, muito amado, devo muito a ele também, primeiramente a Deus. E eu fui até lá junto com esse nosso irmão advogado, e quando chegou lá, ele estava justamente precisando de um advogado para regularizar os papéis da igreja dele. E foi um caminho de Deus para ele. E o irmão explicou minha situação. Eles iam ter um culto só de oração numa outra igreja. Me levaram junto. Quando chegou lá, ele fez um apelo àquela igreja. Olha, tem um homem de Deus aqui, que está nos visitando e que vai morar aqui. Ele é português, mas ele precisa ainda arrumar um lugar para ficar, para que depois a sua esposa venha. Ele não tem recurso suficiente. Se algum de vocês sente de receber esse irmão, não. Confesso para os irmãos, eu não tinha carta, não tinha nada. Mas aquele povo todo queria receber eu. Todos. Para os irmãos terem uma ideia, houve até briga para me receber. Briga assim no bom sentido, não é? Eu quero ficar com o irmão, não, eu quero ficar. No fim, o pastor que teve que escolher a família. Eu fiquei numa família, irmãos, que me cederam um quarto, um guarda-roupa, enfim, tudo certinho, tudo limpinho. E eu fiquei de pagar uma porcentagem, um valor, embora eu não tinha muito, mas eu tinha apenas 200 euros ainda. Mas eu pensava em ficar ali pouquinhos dias, já logo arrumar um emprego, mas não foi assim, irmãos. Eu não estava assim, com a enfermidade renal como estou hoje. Certo é que eu não conseguia, irmãos. E os dias foram passando, e um dia eu saí, isso ficava no Laranjeiro, eu saí ali, peguei um metro, que aqui onde eu moro é muito fácil de ir para qualquer lugar. Eu peguei um metro, irmãos, e desci na estação Gil Vicente. E fiquei ali naquela estação, parado, sem saber para onde ir. Eu sentia que Deus queria que eu ficasse ali. E de repente eu vi um senhor do outro lado da rua, irmãos. E Deus falou no meu coração assim, vai lá e pergunta para ele onde que tem um lugar ou um apartamento para você. Eu não tinha dinheiro para nada, como um apartamento.
Meu filho, quando eu saí do Brasil, ele me deu umas pautas, irmãos, de uns materiais, de maquinários, para poder me ajudar. Quem sabe eu conseguiria oferecer aqui para algumas empresas, não é? Então, quando eu abordei aquele senhor, ele parou, bastante educação, faz tempo que eu não vejo, mas é uma pessoa que eu tenho também grande respeito. Respeito e devo a ele grande favor também, primeiramente a Deus. Certo é que, encontrando esse senhor, foi muito educado, não sabendo eu que ele era campeão de King Box aqui de Portugal. E eu, irmãos, não sabia de nada, eu apenas perguntei para ele se ele sabia se ele tinha um apartamento, sabia de que tinha. Ele perguntou em que eu trabalhava. Eu peguei aqueles materiais, irmãos, aqueles folders, aquelas máquinas, ele olhou aquilo e falou: nossa, isso pode agradar a nossa empresa. Você tem tempo? Eu falei: tenho, então vem comigo aqui. Me colocou no carro, me levou até a empresa a qual ele era patrocinador também, trabalhava justamente com esse tipo de maquinário. E ali, irmãos, eu já ia conseguir fechar 3 máquinas daquela. Porém, por causa do dono daquela empresa no Brasil, houve uma certa coisa que não convém falar aqui, e eles não compraram por causa do dono. Ainda ficaram revoltados e falaram para mim assim: não se faz isso que eles estão querendo. Na verdade, o homem queria passar por cima de mim e vender direto, sem eu saber. E eles não aceitaram e não compraram nada. Peguei o carro daquele senhor de novo, ele me trouxe no mesmo lugar. Ele falou: mas você vai ficar aqui? Eu falei: pode ser. Ele falou: onde você está parando? Eu falei: então eu vou te levar até lá. Não, nessa época eu já não estava mais no Laranjeiro. Eu ainda estava na casa do advogado. Certo, irmãos? Ainda estava na casa do advogado. Depois que eu fui para casa, ou melhor, eu estava na casa do advogado. Primeiro eu fui para casa do Laranjeiro, certo, irmãos? Eu fiz uma confusão aqui. Depois fui para casa do advogado. E da casa do advogado tinha que desocupar, não tinha para onde ir, né? Já estava tudo marcado. Foi quando apareceu esse senhor que eu estou falando. Desculpe aí a confusão, porque é muita coisa na minha mente. Certo que ele me levou até a casa onde eu estava. Falou: nossa, esse lugar aqui é muito longe. Eu falei: é. Ele disse assim: quer tomar café comigo amanhã? Eu falei: eu? É. Mas é longe para o senhor? Ele falou: não, eu vou vir aqui te buscar para nós sairmos e tomar café. No outro dia cedo, irmão, ele estava lá na frente do prédio, me recebeu, entrei no carro dele, ele me levou numa padaria muito chique, irmão. Eu não tô pobre, né? Tomei café ali, comi à vontade. Ele: você tem alguma coisa para fazer hoje? Eu falei: eu estou procurando trabalho. Eu falei: então fique em paz, vamos sair comigo. Tem algumas coisas que eu estou cortando, irmão, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Aí saí com ele, começamos a pensar em uma coisa, em outra. E ele falou: quanto é que você tem de dinheiro? Eu falei: eu tô com 100 e poucos euros, já tinha gastado, né? Você tem conta em banco? Eu falei: não. Você precisa abrir uma conta em banco, vem comigo. Mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: não tem problema. Ele chegou lá, irmão, tirou o dinheiro. Ele não me conhecia, irmão. Ele tirou o dinheiro do bolso dele e abriu uma conta para mim, sem me conhecer. E a minha esposa estava prestes de chegar, eu não sabia o que eu ia fazer. Ele falou: e agora? Você ainda não está trabalhando, né? Eu falei: não, eu arrumei um trabalho, mas ainda vou começar tal dia. Mas tá bom, você já arrumou um trabalho? Já arrumei. E você não tem onde morar? Eu falei: não. Então nós vamos arrumar onde você morar. Quando foi no outro dia, irmãos, minha esposa já tinha chegado, então ele levou nós para um café que tem aqui perto, que chama Vaticanos, e nós fomos lá tomar café, eu e minha esposa. Ele até que pagou o café, porque a situação estava complicada. Ele disse assim: irmão, vamos aguardar um pouco, que daqui a pouco vai chegar um senhorzinho aqui. Senhorzinho eles chamam o senhorzinho, é um senhor que é o dono de um imóvel, né? Isso chegou um senhorzinho muito educado, muito respeitoso, sentou ali naquela mesa. Ele cumprimentou aquele senhorzinho e falou: olha aqui, senhor, esse aqui é o homem que eu estou indicando para alugar o seu apartamento. Eu nem sabia disso, irmão. Ele falou: mas ele tem condições? Tem, claro que tem condições. Se eu estou falando para o senhor é porque ele tem. Ele tem avalista.
Ele disse assim para o senhorzinho: senhor, o senhor não me conhece? Precisa de avalista para esse homem aqui? Eu estou falando. Eu, não, desculpe, eu sei quem é você. Então, se o senhor não quiser alugar, o senhor já fala que eu já saio daqui agora e já alugo em outro lugar. O homem, não. Inclusive eu estou devendo dinheiro para ele já ia pagar para o senhor agora. Ele não estava devendo nada, irmão. Deus mandou ficar calado, só fiquei escutando. Ele pegou um envelope, jogou em cima do balcão. E quando eu abri o envelope, tinha o dinheiro do aluguel e a metade do calção. Quando o homem viu aquilo, ele alugou o apartamento para mim na hora, irmão. Eu não tinha nada, irmão. Fui morar num apartamento, pequeno, bem jeitoso. Ônibus na frente, ônibus que vai para o mercado, tudo fácil, bem centralizado. Irmãos, e mesmo assim ainda de vez em quando congregava, mas achava estranho, muitas coisas erradas, não me sentia bem. E um dia, irmãos, eu estava na minha casa, deitado, e comecei a chorar. Lembrando dos presídios, lembrando das visitas, e não tinha ninguém que me ligava para falar alguma palavra comigo, eu me sentia sozinho. Graças a Deus, a minha esposa sempre foi a minha companheira. Se não fosse por ela, talvez eu tivesse perecido. Mas eu agradeço a Deus, primeiramente a Deus, que eu chorei ali naquele sofá, quando meu telefone toca, um telefone anônimo, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Um telefone anônimo, estava escrito privado. Eu logo pensei, bom, telefone privado deve ser alguma loja, que aqui tem muito disso, que quer vender telefone, serviço telefônico, se bem que eu já tinha instalado o telefone naquele apartamento, já estava trabalhando numa loja, mas estava já me sentindo enfermo, começou a se manifestar a enfermidade, e a enfermidade foi gerando depressão, porque eu comecei a lembrar do passado. Chegou um momento que eu já não estava aguentando mais, foi quando eu estava chorando de depressão, no sofá, no final de semana, quando eu recebo esse telefone. Ao receber esse telefone, irmão, era uma senhora, não sei quem é, não sei, nunca. Ela não tinha um número, só era privado. Ela falou com uma voz um pouco fraca. Eu falei, quem está falando? Ela falou, é alguém da congregação cristã no Brasil? Eu falei, sim. Ela disse, irmão, a paz de Deus. Eu falei, amém, irmã. Ela falou, irmão, o irmão está chorando porque... Como é que ela sabia, irmão? Eu falei, irmã, mas como é que a irmã sabia? Ela falou, porque eu sei. Eu vou dizer uma coisa pro irmão. Eu não sei o seu nome, mas sei que começa com R. Mais ou menos assim, tá, irmãos? Se algumas palavras eu errar aqui, Deus sabe. E faz muito tempo isso, né? Faz quase 8 anos atrás. Ou 7 anos. Certo é, irmãos? Eu falei, como é que a senhora pegou meu telefone? Na época eu não tinha colocado telefone em lugar nenhum, irmão. Eu nem mal tinha começado a fazer o canal. Nem tinha feito canal ainda, salvo eu. Ela disse assim para mim, olha, eu estava deitada quando o anjo do Senhor entrou pela janela do meu quarto e me mostrou o número do teu telefone e eu pedi para minha neta anotar o número. E ele me deu ordem para me telefonar no outro dia e eu não telefonei. E aquilo me passou, já sou uma mulher de idade. Quando chegou de madrugada, o mesmo anjo entrou de novo naquela visão. Eu não estou dizendo que ela viu o anjo, talvez ela sonhou, eu não sei, irmão. Eu não gosto de enfeitar as coisas, eu gosto de falar aquilo que é. E diz ela que ele falou para ela, por que não ligasse para o meu servo? Tem que ser hoje. Então, como logicamente, irmãos, lá aqui existe um fuso horário de 4 horas de diferença, quando ela ligou, eu não sei que hora era lá, mas era muito mais cedo. Eu estava em casa, porque já era tarde aqui. Não nessa casa, que essa aqui foi um milagre que eu posso contar outro dia. Ela disse para mim, o anjo mandou ligar para você e falar para você por que você está chorando, porque você saiu da congregação cristã no Brasil. O Espírito de Deus se afastará de lá. Se vocês quiserem acreditar, acreditem.
Se você foi arrancado de lá. Você não foi, porque se você não fosse arrancado, você ficaria lá. E o seu final seria o fogo do inferno. Falou bem assim, irmão. Porque você era muito zeloso naquilo que você fazia. Então Deus teve que te derrubar, te arrancar. E agora você está chorando para voltar. Examina as escrituras, fica firme em Jesus Cristo, você não perdeu o seu ministério. E a partir de agora vai trabalhar para o Senhor de outro jeito. Mas não fica chorando, não. E tem mais. Tem gente do ministério da sua cidade que não vai entrar no céu. Não disse todos, viu, irmão? Mas eu sei. Não vou falar o nome. Não vai entrar. Porque não está agindo de acordo com a palavra de Deus. E você, Deus livrou da condenação e você está querendo retornar. Você quer voltar para lá e perder a sua alma? Porque o Espírito de Deus vai se afastar de lá. Deus me visitou meu coração e eu fiquei em paz. Mesmo assim, ainda tentei, irmãos. Olha como a carne é. Ainda tentei ver, quem sabe se eu ficar ali, eu posso ajudar, eu posso tentar fazer as coisas mudarem, né? Porque eu via que a Bíblia não está sendo mais pregada. Mas, irmãos, eu tentei. Até então, liguei para um ancião do meu estado, que eu havia testemunhado, e eu fiquei preocupado. Eu ainda estava congregando, mesmo sabendo dessas coisas. E eu testemunhei e liguei para um ancião muito antigo, não vou dizer o nome dele, e ele falou assim para mim: o que tem para o irmão estar testemunhando, irmão? Não pode testemunhar, não tem nada, aqui está tudo certo com o irmão já. Ele falou para mim isso. Agora, se ele mentiu, o problema dele. Pode testemunhar, só evite levantar na palavra. Mas eu, como sou uma pessoa que sempre gostei de dar satisfação, telefonei para o mais antigo aqui dessa região. Ele tinha dito que havia vindo uma carta falado mal de mim. Aí eu disse para ele: irmão, eu ia para o irmão ligar para o ancião mais antigo do meu estado, porque eu posso testemunhar. Eu testemunhei. Aí ele falou: não vou ligar para ninguém. Eu falei: mas por que, irmão? Por que não? Eu falei: irmão, mas o irmão tem do lado da sua casa é a igreja. E tem telefone, vocês usam telefone para fazer negócios. E o irmão não vai telefonar para tratar um assunto da minha alma. Ele falou: não vou, só com carta, senão não vou. Mas, irmão, meu ancião pediu para o irmão ligar para ele. Eu não vou ligar. Eu falei: tá bom, irmão. Aí eu liguei para o meu ancião de retorno e disse: olha, irmão, ele não quer ligar. Ele vai por quê? Eu falei: não sei, irmão, não quer ligar. Falou que veio uma carta daí falando mal de mim. Ele falou: carta? É. Não estou sabendo disso. Ele que era o mais antigo, irmão. Certo é, irmãos, que no outro dia liguei para um irmão muito meu amigo, que está lá até hoje. Por isso que eu digo que a administração de lá, eu não falo nada contra esses irmãos, porque eu sempre vi eles irrepreensíveis, viu, irmão? Eles, infelizmente, são obrigados, às vezes, a obedecer ordens que eles não querem obedecer. Por isso que eu não generalizo. Muita gente acha que eu estou defendendo, não, eu não generalizo. Se eu generalizar, eu estou sendo falso. Certo, irmão? Por isso que eu não estou falando mal da instituição. Eu falo contra o sistema da instituição, que está corrompido, como aquela nossa irmã falou. Certo é, irmãos, que aquele irmão falou: não, aqui não saiu carta nenhuma, irmão. E descobri mesmo que não tinha carta nenhuma, que era mentira. Ao invés de eu ficar calado, eu liguei para o ancião daqui de novo e falei: irmão, o irmão disse que foi carta, mas não veio carta nenhuma. Eu deveria ficar quieto, eu não deveria se precipitar, deveria falar para ele: irmão, então veio uma carta mesmo, né? Então não tem jeito, né? Mas eu me precipitei. O irmão falou que veio carta, mas não veio carta nenhuma. Ele falou: quem falou para o irmão que veio carta? Eu falei: o irmão. Irmão, não pense vocês que eu estava maluco, ou que eu estava ainda com problema psicológico. Não, apenas eu estava com depressão ainda estou até hoje. Ele falou: não, eu não falei isso pro irmão. Eu falei: irmão falou, irmão. O irmão falou. Ele falou: não falei. Então eu falei para ele: então vamos fazer o seguinte, irmão. O irmão disse que não falou e eu disse que falei. Vamos fazer uma prova aqui agora.
O irmão não falou, né? Não. Então vou fazer o seguinte, eu vou falar para o irmão assim, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão falou. O irmão vai responder para mim assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não falei. Tá bom? Então vamos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o irmão falou. Agora o irmão me responde. Ele ficou mudo e disse assim, eu não vou levar o nome de Jesus Cristo em vão. Vamos fazer o seguinte, irmão, deixa isso para lá. Eu sou ancião daqui, você levanta onde quiser para testemunhar. Eu faço vista grossa. Eu falei, irmão, eu não estou em igreja para fazer vista grossa. Ou sim ou não, não. Deus abençoe o irmão, paz de Deus. Amo o irmão, vamos ficar em paz. E comecei a lembrar do que aquela irmã falou. Falei, peraí, aquela irmã ela falou para mim não voltar mais. Eu tô batendo numa coisa que... Aí comecei a ler mais a Bíblia, estudar, perceber que o evangelho estava sendo... Se bem que na congregação, as palavras que às vezes Deus me dava, tinha momentos que eram explosivas, eram palavras que faziam, como diz os profetas, a tampa da chaleira pular, irmão. Mas depois Deus foi abrindo meu entendimento e eu comecei a pregar palavras cristocêntricas, baseadas naquilo que estava escrito. Isso trouxe muito benefício para mim. E eu comecei a entender isso e começou a haver uma conversão comigo aqui em Portugal. Eu comecei a entender que a graça de Deus era Jesus Cristo. Eu comecei a compreender que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Eu comecei a entender que a misericórdia de Deus é que triunfa no juízo. Eu comecei a ver que a congregação estava totalmente fora do caminho. Logo vieram as acusações, que eu estava cuspindo no prato, que eu estava isso, que eu estava aquilo, achando que eu estava difamando a congregação. Muito pelo contrário, estava tentando abrir os olhos dos outros. E comecei a pesquisar de um lado, de outro, até que há pouco tempo encontrei sobre o ecumenismo, a federação das igrejas, e me envolvi nisso com grande profundidade, porque eu morei na Itália, e justamente num dos primeiros encontros que o Papa Francisco teve em Roma, no dia 20 do ano de 2020, estava presente ali em Pescara, um dos anciãos presidentes do Brás com mais irmãos. Eu logo fiquei pensando, meu Deus, eu não estava na igreja, mas me telefonaram e comunicaram. Eu falei, meu Deus, um homem da presidência, sabendo que está tendo essa reunião mundial, pela prudência, ele não deveria estar aqui, porque isso vai causar um mal-estar. Vão dizer que ele veio na reunião. E realmente foi constatado isso. Inclusive, eu tenho um amigo que ele faz parte, irmãos, de uma determinada parte, que eu não vou falar o que é, e ele falou realmente que eles estiveram. E daí então comecei a pesquisar, achei o canal do pastor Daniel Verdade em 10 Minutos, comecei a pesquisar dentro de livros católicos, achei a respeito de Fulton Sheen, onde fala do parlamento das igrejas, descobri no site do Estado de São Paulo, que foi retirado, mas ainda continua, e até tem as páginas onde está no Diário Oficial. Descobri também, irmãos, que existem coisas mais piores do que isso, porque dentro desse esquema está o Fórum Mundial, Fórum de São Paulo, e o Fórum de São Paulo é comunista, e o Fórum de São Paulo é contra a igreja, contra a Bíblia. O Fórum de São Paulo é totalmente, irmãos, anticristo. Tanto é que fazem parte lá Nicolás Maduro, fazia Hugo Chávez, agora é Nicolás Maduro, até o Hezbollah tem representatividade dentro do Fórum de São Paulo, e o Fórum de São Paulo está ligado à mesma instituição que está ligado hoje à congregação. Quer dizer que estão ligados todos no mesmo lugar. Agora você diz que é mentira. E Deus me tirou. Eu estava como um porco dentro do lamaçal, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Hoje estou convertido. Hoje eu acredito num Jesus Cristo que perdoa pecado. Hoje eu acredito num Jesus Cristo que salva. Mas, irmãos, por pregar a verdade, por falar da federação, meu canal, derrubaram. Agora tive que abrir esse canal novo. E poucos do meu outro canal sabem.
E aí as pessoas não se inscrevem nesse aqui. E se não se inscrevem, eu não estou conseguindo fazer lives nem nada. Eu peço aos irmãos de lembrar isso. Não é para, eu não ganho dinheiro com isso, irmãos. Mas eu quero ganhar almas. Eu sei que muitos não vão gostar desse depoimento, mas tudo que eu falei é pura verdade. E tem mais, mas se eu prolongar esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês assistam tudo, para vocês entenderem o que eu passei e o que muitos estão passando também. Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Ajude, irmãos, para esse canal voltar novamente a ter um número. Eu tinha 5.600 pessoas. Alguém, por maldade, procurou um vídeo há 3 anos atrás que não tinha nada a ver, irmão, e denunciou esse vídeo junto com um da federação. E eu ganhei um strike. E nesse vídeo não tinha nada, irmãos, apenas falava da perseguição dos cristãos. Nem de igreja não falava. E eu percebo também uma perseguição dentro aqui do canal, porque às vezes eu olho, irmãos, e não vejo likes, não vejo nada, e os irmãos dizem que dão likes. Por favor, irmãos, eu peço encarecidamente a ajuda de todos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e na graça de Jesus Cristo. Amém.